O que eu estou falando é o seguinte, vamos usar aqui um exemplo mostrando. Aqui a gente está na lâmina 34, eu acho, 34, uma área de substância branca. O que eu estou falando para vocês de regular e irregular, não leve tanto ao pé da letra, porque é o seguinte, a substância branca da medula, que eu mostrei primeiro, ela ensina melhor a estrutura das fibras mielínicas. Por quê? Porque como você tem as fibras em corte ou em disposição longitudinal na maior parte da substância branca da medula, no corte transversal da medula você vê praticamente todas as fibras em corte transversal. E aí você entende, legal, né, como é aquela bolinha com um pontinho no centro, aquilo é uma fibra mielínica. Então ali, né, você tem uma regularidade na disposição que te facilita o entendimento. Se a gente partisse direto para a substância branca do encéfalo, seja no cérebro ou no cerebelo, vocês vão ficar confusos. Por quê? Porque tem fibra passando em tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lado. Não tem orientação definida. Tem, mas você vê feixes em orientação em corte transversal e em corte longitudinal, sem uma regularidade, como se vê na substância branca da medula espinhal. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, por exemplo, aí a gente está na substância branca, tem fibra passando em corte longitudinal, tem fibra passando em corte transversal, oblíquo, nem é uma área tão boa para se estudar, e tem áreas melhores, né, para a gente entender a configuração das fibras nervosas. Tá? Bem, saindo do sistema nervoso central, acabou o sistema nervoso central, chega. Vamos para o sistema nervoso periférico, que tem muito menos coisa. E aqui a gente começa com a lâmina 39, né? Se eu estiver errando, não, está 39 mesmo. E nessa lâmina 39 nós temos cortes de um nervo, né? O mesmo nervo, né? E vários fragmentos. Deixa eu pegar uma área melhor. Um nervo é um conjunto de fibras nervosas, né? Um conjunto, um aglomerado de feixes de fibras nervosas no sistema nervoso periférico. Então a gente tem que partir sempre do conceito. E aí, consequentemente, nos cortes histológicos, nós vamos ver esses feixes que estão organizados por camadas ou envoltórios de tecido conjuntivo, né? Então a primeira coisa que tem que se ver é que essas estruturas, como essa grande aqui, que a gente está vendo, isso é um feixe nervoso, é um componente de um nervo. Um nervo tem uma quantidade variável de feixes nervosos, né? Então, se a gente passear por essa lâmina, a gente vai ver, olha só, várias estruturas que até podem nem estar tão muito bem preservadas. Aqui, por exemplo, está numa área que ele está quebrado, mas essas estruturas todas aqui, olha, são feixes nervosos. Isso é um feixe de fibras nervosas, né? Então, tudo isso daqui são fibras nervosas que estão aglomeradas em um feixe, né, que constitui parte de um nervo. E aí, aqui nessa lâmina, vocês têm vários feixes que estão espalhados em função até da configuração do corte. Olha aqui, ó, vocês têm um feixe menor aqui e um feixe maior aqui, né? Isso aqui, cada estrutura dessa é um feixe de fibras nervosas, um feixe ou fascículo, você pode chamar de fascículo também, né, de fibras nervosas. E a quantidade variável desses feixes de fibras nervosas formam o que a gente chama de um nervo, né? Cuidado para não caírem na tentação de falar nervo periférico. Tem muita gente que fala assim, tem muita gente que lê isso porque está escrito e é uma bobagem, é uma redundância, porque o nervo é um componente do sistema nervoso periférico. Então é nervo, ponto final. Nervo é nervo, não precisa se dizer nervo periférico, né? Então, nervo é um conjunto de feixes nervosos em maior ou menor quantidade no sistema nervoso periférico. E aí, então, os feixes nervosos ou fascículos nervosos estão associados por envoltórios de tecido conjuntivo, que a gente começa a ver aqui, né? Primeiramente, vocês estão vendo esse tecido conjuntivo denso não modelado, fibroso,
né, irregular aqui por fora dos feixes nervosos. Isso é o que a gente chama de epineuro. O epineuro, ele é o envoltório de tecido conjuntivo, denso, não modelado, que reúne, que aglomera, que junta os vários feixes de fibras nervosas ou fascículos de fibras nervosas em um mesmo nervo, né? O epineuro, ele pode ter um maior ou menor grau de vascularização, pode ter um maior ou menor grau de infiltração de fibra de tecido adiposo, unilocular, o que não é o caso aqui, né? Isso depende muito do tamanho do nervo, enfim. Então, essencialmente, aqui a gente tem o epineuro, que circunda e envolve os feixes nervosos. Aqui, inclusive, ele está bastante destruído aqui nesse lado, mas ainda tem um restinho aqui, junto a esses feixes nervosos. Tem mais feixes aqui para baixo, né? Então, olha aqui, todo esse tecido ambiente onde os feixes nervosos se encontram, né, é o chamado epineuro. E aí, então, depois do epineuro, a gente nota que cada feixe nervoso, seja o maior ou menor, não importa, está envolvido por essa camada bem delgada de células achatadas, com núcleos achatados, visíveis. A gente vê os núcleozinhos pequenininhos, achatadinhos, né, nessa camada delgada que envolve ou individualiza cada feixe nervoso. Isso aqui, pessoal, é o perineuro, né? O perineuro é esse envoltório, né, formado por camadas de células achatadas, e logicamente a gente não tem, o perineuro, ele aparece como uma camada delgada ao redor de cada feixe nervoso. É importante vocês saberem justificar, né, a caracterização estrutural, histológica dos elementos que a gente está falando aqui, que é o que vocês vão fazer na prova, né, da justificativa dos diagnósticos que vocês observam. E aí o perineuro, ele é uma camada bastante delgada, formada por células achatadas, que na verdade são fibroblastos modificados, né? Esses fibroblastos, logicamente, a gente vê aqui no aumento maior, né, são essas células com esses núcleos alongados, achatados, né? O perineuro tem várias camadas, isso varia muito, né, de 3, 5, 10 às vezes. A gente não tem como contar essas camadas, porque elas são muito unidas umas às outras, muito próximas umas às outras, são células muito delicadas, muito delgadas, né? Aqui vendo também, olha só, aqui o perineuro já está um pouco mais espesso, acabei de falar e me dei bem, para mostrar para vocês aqui, né? Então, isso daqui é o perineuro. O perineuro delimita, envolve, né, cada feixe nervoso, né, individualiza cada feixe nervoso. E aqui no perineuro é que se encontram aquelas camadas de fibroblastos que são unidos uns aos outros, numa mesma camada, através das junções de oclusão que formam a barreira perineural, né? ou barreira hematonervosa externa. Né? A barreira perineural é uma importante barreira, né, formada também por junções de oclusão. Eu só estou comentando para relacionar com o que vocês viram, não é para mostrar, nem ficar escrevendo isso em prova prática, porque ninguém está vendo junção de oclusão em microscopia de luz, né? Mas apenas para fazer a devida associação, né? Que no perineuro nós temos a barreira perineural ou barreira hematonervosa externa, que impede o acesso de substâncias à intimidade de cada feixe nervoso. E aí, partindo para o feixe nervoso, o que a gente vê no feixe nervoso? Fibras nervosas. E aí vocês já estão ficando meio carecas de ver fibra nervosa, porque fibra nervosa, em corte longitudinal, tem o aspecto de sempre. Aqui no nervo, nos feixes nervosos, não vai ser diferente, né? Então, colocando aqui no aumentão do projetor, dando um pouco mais de luz, né? A gente vê aqui, olha, as fibras nervosas em cortes transversais, né? Chamando a atenção lá para o pontinho central, circundado pela área clara, né? Estou fora do foco, enfim, não está dando muito foco nessa imagem, né? E, enfim, são cortes transversais de fibras nervosas
né? E em meio às fibras nervosas, a gente também tem um terceiro envoltório, só que é basicamente imperceptível de ver, invisível, né? Que é o endoneuro. Não adianta nem a gente querer inventar, mas ele está por aqui porque é um conjuntivo bem escasso, bem delicado, que circunda cada fibra nervosa, né? Aliás, não devemos nos esquecer que vocês estão vendo no meio dessas fibras nervosas, né? Aqui a gente está passando em corte transversal, vocês estão vendo núcleos. De quem são esses núcleos? Tem que ser de quem? De células de Schwann. Agora a gente já saiu do sistema nervoso central, então a gente está no sistema nervoso periférico. E, né, a grande maioria dos núcleos que a gente vê em meio às fibras nervosas, de um feixe nervoso, de um nervo, sendo eventualmente redundantes na descrição, né, são núcleos de células de Schwann, que estão fazendo aí o envoltório das fibras nervosas, né? Eles estão fazendo o quê? O que as células de Schwann estão fazendo aí? Só, tá vendo? A gente associa sempre célula de Schwann com mielina. Ela faz mielina quando ela é célula de Schwann mielinizante, mas ela pode ser não mielinizante, porque tem fibras amielínicas aí misturadas também, que a gente não vai tentar catar, até porque não tem como ver. A gente vê as fibras mielínicas, que elas são de fato mais espessas, né? Mas tem tudo misturado aí no mesmo nervo, fibras mielínicas e fibras amielínicas, né? Então, eu estou até num campo ruim aqui, com umas fibras bem esgarçadas. Deixa eu até voltar aqui para o nervo onde as fibras estão um pouco mais agregadas, ali junto ao perineuro, né? Só para eu justificar, ali está um pouquinho melhor, né, de se ver as fibras com um aspecto, né? Isso daqui é tudo restinho de mielina, tá vendo como ficam esses tracinhos assim? Isso aí tudo é resto de mielina e em meio a parte clara, mais branca, né, que de onde a mielina foi removida. E os núcleos das células de Schwann, nos cortes transversais, ficam arredondados. As células de Schwann, elas ficam enoveladas com seus núcleos paralelos ao longo eixo das fibras. Nos cortes transversais, como o núcleo das células de Schwann é alongado, em corte transversal, os núcleos das células de Schwann aparecem arredondados, pequenos, em função do plano de corte. Agora, no mesmo feixe nervoso, e não necessariamente nesse, né? No mesmo feixe nervoso, e aí eu tenho que procurar para mostrar, eu posso encontrar fibras também em corte longitudinal. E aí, logicamente, que quando a gente nota esse aspecto, né, dos feixes nervosos arredondados, a gente tende a assumir que estamos vendo fibras em corte transversal. Sem dúvida, né? A predominância das fibras, o sentido de corte predominante nas fibras em um feixe nervoso cortado transversalmente é sem dúvida transversal. No entanto, o trajeto das fibras nervosas no mesmo feixe varia muito, é meio louco, elas mudam de direção quando bem entendem. Então, por isso, no mesmo feixe nervoso é passível de encontrarmos fibras em corte transversal e fibras em corte longitudinal, né? Eu preciso, logicamente, procurar, que é para mostrar a vocês, porque pode ser que haja mais em um, menos em outro, ou então, às vezes, dependendo daquele plano de corte, pode ser até que nem haja fibras em corte longitudinal, mas eventualmente a gente pode perceber. A maioria está em corte transversal, mas podemos ver também em corte longitudinal. Aí peguei corte transversal, olha lá em cima tem algumas fibras em corte longitudinal. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é fibra em corte longitudinal, tem algumas em corte oblíquo aqui, e vocês vejam que os núcleos das células de Schwann já estão alongados, não estão arredondados como no corte transversal. Ali, por exemplo, elas estão mais em corte longitudinal, né? Olha lá, dá para a gente ver as fibras como
como se fossem estruturas cilíndricas. Olha aqui esse risquinho aqui, que bonitinho, isso é o axônio, né? E ao redor a mielina, né? Aqui também dá para ver uma sombrinha do axônio, né? Que é muito fininho, né? Aqui também, esses risquinhos aqui é tudo resto de mielina, né? E os núcleos das células de Schwann acabam ficando também em disposição longitudinal. Olha lá, isso aí é fibra em corte longitudinal, né? No mesmo feixe onde nós temos fibras em corte transversal. Então, a variação do trajeto das fibras faz com que, no mesmo feixe, por mais que ele tenha um contorno arredondado e sugira que ele esteja num corte transversal, a gente também pode ver fibras em corte longitudinal. E isso é reiterado pela posição, pelo formato alongado dos núcleos das células de Schwann, que seguem um trajeto paralelo às fibras nervosas em cada feixe nervoso. Ok? Vamos ver outros cortes de nervo, né? Vocês têm essa lâmina, que é a lâmina número 39, né? E a gente tem a lâmina número 40. A lâmina número 40 tem um bando de coisa, né? Que inclusive até vocês vão poder também estudar no próximo PCI. Então, olha só, antes de a gente partir direto para o nervo, vamos entender o que a gente vê aqui. O que chama a atenção nessa lâmina, isso aqui é a parede de um grande vaso sanguíneo. Vou passear nela aqui, tá vendo? Isso aí vermelho, né? Isso aqui é o lúmen, aqui eu vou para outra parede, né? Para o outro lado, né? Vocês têm o corte do vaso sanguíneo inteiro aqui nessa lâmina, tá? Eu estou passeando por ela, até cheguei num ponto onde ela acaba, mas vai aqui voltando, tá? Isso é a veia cava caudal, tá? Isso aqui é a parede da veia cava, tá? Isso aqui para cá é o lúmen, vou fazer a curvatura, tá? Isso tudo aí na parede da veia cava caudal é músculo liso, na túnica adventícia, né? E a parede da veia cava é uma veia de grande calibre, né? Então vocês têm isso aí, é a veia cava. Sugiro, né, que vocês vejam primeiramente em aumento menor para localizar as coisas. Tem também um linfonodo aqui, olha, com nódulos linfóides, em meio a tecido linfóide difuso, né? O linfonodo é uma referência importante, né? E também tem outro vaso grande, né? Mas que é uma artéria muscular, né? Então, isso daqui é um corpo histológico de uma artéria muscular, uma parede também bastante espessa, mais espessa até do que a da veia cava caudal, né? Mas é uma artéria. Então, estou chamando a atenção para coisas que tem nessa lâmina 40. E no meio dessa gente toda, né, entre a artéria, o linfonodo e a veia cava caudal, vocês vão encontrar, olha aqui, ó, feixes nervosos de um nervo, né? Olha aqui, ó. Então tem o linfonodo aqui, está pertinho do linfonodo, tem vasos menores aqui também, né? Isso tudo aqui, olha, são feixes de fibras nervosas. Isso aqui é um nervo, né? Esses 4 feixes nervosos aí já me formariam um nervo. Tem outros, é o que eu estou pegando no campo, né? Mas um nervo tem uma quantidade variável de feixes nervosos. Então, até mais bonitos do que o que eu mostrei anteriormente, né? Esse conjuntivo aqui é o epineudo. Cada feixe nervoso tem o seu envoltório do perineudo, que está aqui fininho, né? E dentro do feixe nervoso, o que a gente dificilmente consegue ver, nós temos o endoneudo envolvendo cada fibra. E as fibras, de novo, né? Vocês têm lá o aspectozinho. Olha aqui, está bem melhor que a gente vê aqui. Olha lá, no mesmo feixe, fibra. Ops! O que aconteceu? Será que a lâmpada queimou?